Olá, irmãos, paz e graça. Hoje queremos ler um texto bíblico e comentar com vocês sobre a família. Nós estamos finalizando o mês de abril, começando agora o mês de maio, quando ainda podemos falar sobre família, né? Nossa igreja fez uma troca, mas eu gostaria de convidá-los a que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículos de 22 até o capítulo 6, versículo 4. Efésios 5, 22 até o capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra, lida aos nossos corações. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por este dia. Obrigado, Senhor Deus, por este momento que podemos fazer uma reflexão sobre a tua palavra. Te pedimos a tua bênção, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja a nos ensinar sobre este tema. Abençoa as famílias da tua igreja, abençoa, Senhor, também aqueles que estão sofrendo, Senhor Deus, com esta pandemia, com os efeitos do coronavírus. Abençoa também, meu Deus, as autoridades constituídas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos pensar brevemente sobre o tema Conselhos de Deus para ser integralmente submissos a Cristo na família. É interessante notar que nós temos muitas famílias que às vezes apresentam problemas, dificuldades de relacionamento, né? Problemas vários. E nós pensamos uma coisa, que realmente a família é o centro, é o núcleo da sociedade. É o que nós chamamos a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade. Então, as famílias devem estar bem cuidadas, devem ser saudáveis, né? Devem ser realmente grupos sociais que interajam na sociedade contemporânea, mas que tenham uma formação, uma base. Nós queremos que é importante que as famílias estejam alicerçadas em Cristo. É importante que as igrejas entendam isso, que o trabalho com as famílias é fundamental para que desenvolvamos uma igreja saudável. Casamentos fortes, famílias fortes, igrejas saudáveis. Então eu queria pensar brevemente com vocês sobre esse tema, não quero ser extenso, até porque já se falou muito sobre família, mas é importante que nós pensemos isso, que a família deve estar submissa completamente aos pés de Cristo. A todas as famílias. Nós começamos com as famílias da igreja, mas também com as famílias de fora. É importante fazer esse trabalho para levar a palavra de Deus às famílias, para que estas famílias se rendam a Cristo e possam servi-lo com amor e alegria. Então, nesta noite, queremos pensar um pouquinho sobre isso.
Vamos abrir a palavra, não é? Aí no texto lido, Efésios 5, de 22 até o capítulo 6, versículo 4. E eu quero pensar com vocês também, nesta hora, que a família, uma vez estruturada, né? Pai, mãe, filhos, se rendem a Cristo, devem servir a Jesus, devem desenvolver a vida familiar a partir dos parâmetros que Jesus deixou na sua palavra. Aqui nós temos o caso do apóstolo Paulo, falando, justamente fazendo uma analogia entre a igreja e a família. O corpo de Cristo e a família. E é interessante notar os conselhos que Paulo dá, inspirado por Deus, para as famílias hoje. Eu queria que você pensasse sobre isso agora comigo. Tenho obedecido a esses conselhos da palavra de Deus para a minha família? Sou obediente e submisso ao Senhor Jesus, aquele a quem eu me rendi? Vamos pensar nisso hoje. Primeiramente, o primeiro conselho de Deus para que a família seja integralmente submissa a Jesus Cristo é o conselho às esposas. Nós encontramos aí a partir do versículo 22, tem outros versículos também, né, no texto lido, mas vamos começar aí no versículo 22, né, em Efésios 5. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Efésios 5, a partir do versículo 22. Ele começa dizendo, o apóstolo Paulo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E ele faz a explicação aqui, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então, o primeiro conselho é dedicado à mulher, à esposa. Sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Muita gente entende essa submissão de forma errada, equivocada. Submissão não é escravidão. É submissão em amor. A mulher está entendendo que tem um papel fundamental, importante na família. E precisa se submeter ao seu marido, seu esposo. Então, essa submissão, ela vem primeiro pelo amor. O amor que uniu o casal. Estamos falando aqui agora somente do casal, dos cônjuges, né? No caso aí, o marido e a mulher. Depois vamos entrar na questão dos filhos. Então, é interessante notar que a primeira exortação que Paulo dá aqui, traçando essa analogia entre a igreja, corpo de Cristo, e a família, é para a esposa. Esposa, sejam submissas ao seu marido. E alguns entendem isso, alguns homens entendem isso, né? Pega esse versículo e quer manipular o texto e quer dizer que é escravidão. Você vai fazer tudo que eu mandar agora. Não é isso. Isso aí tem outro nome. Nós estamos falando aqui de submissão em amor. Então a mulher se submete ao marido por amor. É lógico. E temos visto muitos casos terríveis de uma má compreensão, uma má interpretação desse texto, onde maridos tentam explicar a sua forma terrível de viver dentro do lar, de realmente ameaçar sua esposa com esse texto. Não, a Bíblia diz que você tem que ser submissa, escrava. Não, a Bíblia não fala isso. Submissão em amor. Isto é, a esposa vai obedecer ao esposo porque o ama. O esposo não vai pedir coisa exagerada para a esposa fazer só porque tem que obedecer. Esse é o tema. Porque aqui o próprio apóstolo Paulo fala, porque o marido é o cabeça da mulher, está colocando o esposo no devido lugar, no devido papel, dentro da família. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Veja só, no versículo 24, nós temos a explicação dessa submissão. Como, porém, a igreja está sujeita ou submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então a igreja está submissa a Cristo. Faz a vontade de Deus. Em amor. A igreja faz por amor. A igreja como um todo faz por amor. Obedece ao Senhor por amor. Isso é fundamental. Tudo começa com o casal, marido e mulher. A família começa com o casamento, com o marido e a mulher se casando. A partir daí nós temos, então,
a formação de um lar, de uma família. Por isso que é importante a família, a igreja considerar um ministério com famílias, com casais e com famílias. Né? É fundamental isso. Então, queridas esposas que me ouvem nesta oportunidade, sejam submissas aos seus esposos. Não questione, em amor, sacrificialmente, porque amor é isso, né? É dar-se em sacrifício. Veja o exemplo de Jesus. Que maior exemplo nós temos de amor, de sacrifício? Jesus, não tem outro. Então, amem a seus maridos, obedeçam a seus maridos, sejam submissos ao seu marido em amor. Quando eu falo em amor, aí sai essa palavra escravidão, né? Desaparece. Não tem essa compreensão, certo? Então, o primeiro conselho divino para a família está dirigido às mulheres, às esposas. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, ao seu marido. Bem, o segundo conselho está no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora vem o papel, a função do marido, né? Aqui o apóstolo Paulo está exortando a que os maridos amem a sua mulher. Marido, ame sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A mesma coisa está escrita aqui e definido aqui, em amor. Se você tem que se sacrificar por sua esposa, você deve sacrificar por amor, marido. Por amor. Então, uma vez que nós estamos dentro do casamento, né? Deus nos mandou uma pessoa, uma companheira, né? Amamos aquela mulher e nos casamos, a partir daí tem que haver esse envolvimento, essa compreensão. Né? Eu amo a minha esposa, eu vou me sacrificar para que ela seja feliz. Na verdade, o casamento é essa construção, né? Marido e mulher. A família é isso. Né? O casamento, para ser feliz, não existe casamento totalmente perfeito, existe casamento feliz, onde o marido e a mulher constroem, todos dois, constroem uma família. Não somente tem filhos, mas a educação dos filhos é compartilhada, certo? As despesas do lar e outras coisas mais, a administração. Interessante que nós falávamos ontem na live dos homens sobre casamento. E falamos exatamente isso, né? Que no casamento, no núcleo principal, marido e mulher, nós temos tudo que a sociedade precisa, tudo. Nós temos disciplina, nós temos conselhos, nós temos administração, nós temos finanças, tudo. Então, esse casal tem que estar bem, tem que estar fortalecido, tem que haver um bom canal de comunicação para poder, digamos assim, aceitar as demandas da sociedade. Vem os filhos, não é? Aí já tem o tema da criação dos filhos, da disciplina dos filhos. Então, a partir daí, nós podemos entender que a família precisa, sim, estar alicerçada em Cristo. Precisa, sim, estar seguindo os parâmetros da palavra de Deus. Maridos, nunca esqueçam, nós homens, somos os sacerdotes do lar. É um papel designado por Deus para cada um de nós, os homens. Uma vez que casamos, nós temos que puxar, vamos dizer assim, né, a questão espiritual dentro de casa. Nós temos que nos preocupar, velar pelos nossos filhos, orar por eles e orar com eles. Isso é fundamental. Não é? Então, não pode haver um marido que esteja ausente, distante, e não queira exercer o seu papel de sacerdote dentro do lar. Então, Paulo aqui está dizendo uma coisa interessante. Marido, amai vossas mulheres, ou amai vossa mulher, da mesma maneira como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Ora, o apóstolo Paulo faz uma comparação aqui, né? O marido deve amar tanto a sua esposa de tal maneira como Cristo amou a igreja. Ele explica aqui qual foi esse amor de Cristo pela igreja. Irmãos, é interessantíssimo isso aqui para nós, os homens, os esposos, maridos, para que a igreja fosse apresentada gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É interessante isso. Então, o apóstolo Paulo prolonga um pouquinho aqui, explicando as derivações do amor do marido pela esposa. Amor sacrificial. Eu não entendo de outra maneira. Então, muitas vezes, nós, maridos, devemos abrir mão de algumas coisas para atender a nossa esposa, para beneficiá-la, para alegrá-la. Marido, ame a sua esposa, sacrificialmente. Bem, nós já temos aí então, o primeiro conselho foi às esposas, segundo conselho aos maridos, né, versículo 25, e agora chegou o terceiro conselho, que é para os filhos, dedicado aos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O apóstolo Paulo está dando essa exortação aqui, nesse texto maravilhoso, quando ele faz uma analogia aí, né, entre família e igreja. E ele diz aqui que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, a obediência dos filhos aos pais deve estar nos parâmetros da palavra de Deus. E veja bem, logo depois no versículo 2, né, ele fala aqui, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, o versículo 2 e 3 ainda é parte do conselho de Paulo, no caso do Senhor Jesus, aos filhos. Tudo começa com a obediência. Inclusive do casal, né, do marido e da mulher. A obediência a Deus, do marido e da mulher. Então nós temos a Bíblia como manual de fé e prática para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual e para a nossa vida familiar. Os filhos devem obedecer ao Senhor. Obedecendo aos pais como ao Senhor. Isso é interessante notar, que alguns filhos, quando é pequeno ainda, né, o pai ou a mãe manda fazer uma coisa, não quero não vou não. E alguém disse, um pai disse para determinado filho, diante de uma situação dessa, você só faz o que você gosta? Mas nem sempre a gente faz o que a gente gosta. A gente faz coisa que a gente não gosta também, porque é preciso fazer, é necessário fazer. Então pensemos nisso agora, filhos. Vocês têm obedecido aos seus pais? Se não têm obedecido aos seus pais, olha o versículo 6, versículo 2 aí. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Honrar os pais. Honrar é reconhecer, dar o devido lugar aos pais. Os pais... não vou fazer determinada coisa que isso é errado, papai ou mamãe. Bem, tem que orar pelo crivo da palavra de Deus, da Bíblia. Certo? Então você vá à palavra de Deus. Você não deve realmente criticar o seu pai nem a sua mãe. Não deve. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O filho deve obedecer em amor aos pais. Obedecer. Honrar. Reconhecer o papel, o lugar, o amor que os pais têm na família e no seu coração também, filho. Pense nisso agora. Não seja rebelde. Não viva realmente se rebelando contra os seus pais e não obedecer. Às vezes o pai fala uma coisa, o filho faz outra, depois vem as consequências. Nem sempre são boas. Quero dizer para você, filho, que me ouve agora, se você tem ainda seu pai vivo, sua mãe viva, ame os seus pais. Dê um telefonema, se você não vive com eles, mora longe, dê um telefonema.
Diga, papai, mamãe, eu estou bem. Vocês como estão? Eu te amo, meu pai. Te amo, minha mãe. É fundamental isso. É fundamental isso. Eu estou certo que a Bíblia se cumpre. Há um desamor muito grande hoje na sociedade dos filhos contra os pais. Você vai num desses abrigos aí, você vê os velhinhos lá, muitos têm filhos ainda, mas dificilmente vão lá. Às vezes dá lugar para que outras pessoas façam isso. Há vários grupos que estão visitando esses abrigos de velhinhos e vão levar um amor, um presentinho, um abraço, uma música, cantam uma música e tal. Por quê? Ele pergunta se tem filho? Tem. Mas não vem. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo os últimos tempos com relação a isso. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Então, filhos, não faça isso. Hoje mesmo, ame o seu pai e a sua mãe se está vivo. Se não está vivo, honre a memória deles, fale bem deles, para alguém que me perguntar. Mas obedeçam, sejam obedientes a seus pais no Senhor. Como o Senhor diz aqui a palavra de Deus: filho, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso é justiça. Isso é coisa boa. Honra teu pai e a tua mãe, que também é coisa boa. Reconheça o devido lugar do seu pai e da sua mãe na história da sua família, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E aqui um pequeno adendo aqui, versículo 4, dá um novo conselho para os pais, o casal. Né? O quarto lugar seria, então, o quarto conselho, quarta orientação da Bíblia para os pais, o marido e mulher. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Veja bem, o último conselho aqui vem ao casal, pai e mãe. Para que nós, pais, não provoquemos a ira nossos filhos. Então, se a gente tem que pedir alguma coisa, se a gente tem que conversar com ele um pouco mais duro, é chamar realmente e mostrar, dialogar, tentar que eles possam entender que o que é melhor. Os pais querem sempre o melhor para os seus filhos. Eu nunca vi um pai querer uma coisa ruim para um filho ou uma filha, nunca. Então, é preciso que nós, pais, também possamos ir à palavra de Deus para educar os nossos filhos. Aliás, a Bíblia é rica nisso. Toda a Bíblia, né? Mostra famílias, mostra as orientações que nós devemos ter na nossa vida para poder passar aos nossos filhos. Para concluir, amados irmãos e amigos, a família é um projeto de Deus. Lamentavelmente, Satanás tem tentado destruir a família. No presente século XXI, nós temos visto várias ideologias, organizações que pregam contra a família, o sistema familiar que nós conhecemos. Eu gostaria que você pensasse nisso agora. Se Deus instituiu a família antes da igreja, que valor ela terá, hein? Pense nisso. A família foi constituída, formada antes da igreja. Por alguma razão será. Família é um projeto de Deus, é uma coisa linda, maravilhosa. Ame a sua família. Se você não tem tido a oportunidade de conversar, tem tido problemas de comunicação com alguns membros da sua família, ainda há tempo, por favor. Você talvez tenha algum parente que esteja longe da sua casa e agora não pode, né, se encontrar pessoalmente. Liga, faz uma ligação, manda uma mensagem pelo WhatsApp para reatar a comunicação, para demonstrar o seu amor, a sua preocupação por aquele familiar. Ame a sua família. Reconheça que a família é algo prioritário dentro do plano de Deus para a sociedade, para o mundo. Então nós temos muitos problemas hoje na sociedade porque as famílias estão desestruturadas. Se temos famílias desestruturadas, tudo vai andar ruim. Tudo. Absolutamente tudo. Política, economia, tudo. Igreja.
tudo vai andar ruim. Pense nisso. Pense em construir uma família. Pense em melhorar a sua família. Pense em ter a oportunidade de ver a bênção de Deus sobre a sua família. Sobre os pais, sobre os filhos, sobre os netos, sobre bisnetos e por aí vai. O respeito, o amor, o sacrifício, a comunicação, a empatia, tudo isso são elementos formativos de uma boa família, uma família estruturada no Senhor. Eu quero terminar orando pelas famílias, pela sua família, pela minha família, pelas nossas famílias. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, mais uma vez, estamos na Tua presença, Senhor, para te agradecer a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela família. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor a criou com um propósito de abençoar o mundo. Pai querido, muito obrigado pelas famílias da Tua igreja, Senhor, da Igreja Batista Luz e Vida. Obrigado pela minha família também, Senhor. Nesta hora te pedimos a Tua bênção para que nós, os pais, possamos, ó Deus, seguir os parâmetros da Tua palavra para orientar a nossa família, para guiar a nossa família. Que cada um, ó Deus, dos cônjuges possa estar exercendo o seu papel, os filhos também, Senhor. Que os pais possam amar os seus filhos, criá-los na Tua palavra, Senhor. Abençoa também os filhos para que sejam obedientes e honrem a seus pais em tudo, Senhor. Te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar aqueles lares recém-formados, ó Deus, que ainda estão em fase de crescimento, de adaptação, que o Senhor esteja abençoando para que os cônjuges possam buscar a Tua face, o conhecimento da Tua palavra, para que possam ter uma melhor estrutura para a sua família, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa aquelas famílias que estão tendo problemas de comunicação, Senhor, que estão tendo desavenças. Em nome de Jesus, ó Deus, visita estes lares agora, Senhor. Prepara, Senhor Deus, a Tua igreja para receber famílias estruturadas, para que possamos crescer juntos, ó Deus, na Tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor Deus, também, nesta hora eu te peço, aqueles que estão em fase de namoro, Senhor Deus, para um casamento, que o Senhor possa também ajudá-los nesta formação, nesta etapa, que possam fazer um bom casamento, Senhor Deus, sabendo que é realmente uma família, Pai, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja. Agora, Senhor Deus, te peço também por esta nova semana, que o Senhor esteja abençoando a cada lar, a cada familiar, a cada parente, a cada pessoa deste mundo, Senhor, porque ainda sendo individual, se constitui uma família. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade da Tua palavra nos ensinar maravilhas nesta noite. Abençoa-nos e guia-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.